Graça e paz, que o Espírito Santo me capacite a transmitir esse estudo e que o Espírito Santo também venha te capacitar a entendê-la. Hoje nós estamos indo para a aula número 17, falta mais 3 aulas. Hoje eu vou ministrar sobre o Apocalipse e eu vou separar em 2 partes, tá bom? Então eu vou apresentar uma primeira parte de Apocalipse hoje e daqui 2 semanas aí eu dou a última aula da segunda parte de Apocalipse, tá? Vamos lá. Aliás, eu recomendo, eu vou mandar daqui a pouco um questionário para vocês preencherem. É uma autoavaliação, tá? Porque daqui a pouco nós vamos começar o módulo 4. E uma das coisas que eu estou recomendando, que vai ser bênção para vocês também, tá? É que você seja bem atuante e tenha a oportunidade de vez em quando, ministrar um devocional na célula, tá bom? Então, é essencial que você seja participante da célula. Para quem não participa, eu recomendo que participem das células online na quinta-feira. E aí você pode desenvolver através de elaborar uma mensagem, elaborar uma pregação curta. E você pode treinar nas células, tá bom? É uma recomendação aí para você avançar como obreiro. Bem, hoje, curso de obreiros, aula 17, acho que você tem que soltar aí. Isso, tá. Tem um breve resumo, um dos comentários mais importantes que eu peguei desse resumo é que depois do capítulo 3, o termo igreja em Apocalipse não é citado. O termo igreja é um alerta até importante, que em Apocalipse, que foi escrito por João, um dos 12 discípulos de Jesus, ele foi preso. E quando ele foi preso, foi para a ilha de Patmos. E voltando, são 22 capítulos, e nos 3 primeiros capítulos, ele cita como fosse um período da igreja. Tá? Depois disso, a palavra igreja, a partir do capítulo 4 em diante, só se trata da tribulação que vai ocorrer e dos últimos acontecimentos aqui na Terra. Tá? Vamos lá mais para frente. Isso, vamos lá. Um comentário interessante da maneira que você interpreta a Bíblia. São praticamente 3 itens que eu coloquei para resumir, que é a interpretação literal, que consiste em dar a passagem bíblica o mesmo sentido básico e exato. Ou seja, se o mar vermelho se abriu, está escrito o mar vermelho se abriu. Então, o mar vermelho se abriu literalmente, tá bom? Então, se Jesus multiplicou os pães de 5 para milhares de pães, literalmente são pães que se multiplicaram. É literal, a interpretação literal. Quando o muro de Jericó foi destruído e caiu, não foi um muro espiritual, foi um muro, de fato, bem espesso que caiu. É uma interpretação literal. Um exemplo, 144 mil israelitas. Eu coloquei judeus aí, mas de fato é israelita. Que é citado em Apocalipse, nós interpretamos 144 mil israelitas, tá bom? Muitos textos é bem mais claro que é uma interpretação literal. Grande parte da Bíblia é uma interpretação literal. De acordo, conforme está escrito, é aquilo que está... aliás, aquilo que está escrito é aquilo que se interpreta, tá bom? Agora, existe também a interpretação figurada e simbólica. Sim, existe, claro. Por exemplo, ele citou aí, não endureçais os vossos corações. Ou Jesus disse, eu sou a porta. Claro que porta, Jesus não quer dizer que ele é uma porta de madeira ou de ferro. Não é isso. Ele é a entrada, ele é a única entrada
para o reino de Deus. Para se achegar a Deus, ele é a única porta. É a porta de entrada, é um sentido figurado. Então, esse tipo de interpretação, claro que é comum na Bíblia, também no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Então, a gente tem que separar ou discernir. Alguns dizem, poxa, se não tiver escrito, não creio. Por exemplo, né, uma vez um rapaz chegou para mim e disse, olha, eu fumo maconha, não sei se fumo ou cheira, porque na Bíblia não está escrito que não pode fumar maconha, né? Bom, nem vai estar escrito, tá, gente? Naquela época também nem tinha maconha, né? Então, tem que ter um pouco de bom senso na interpretação da Bíblia, né? Então, alguns são muito rígidos, né? Então, se torna até um pouquinho de ignorância na interpretação da Bíblia. Não é assim, claro que não é, tá? Interpretação simbólica, por exemplo, em Apocalipse ela apresenta, tanto em Daniel como em Apocalipse, alguns animais. Claro que é um simbolismo. João teve uma visão, Daniel teve uma visão, e ele enxergou animais, da maneira que conseguia interpretar na época, tá bom? Eu sei que existem profetas que viram aviões, né? Mas não existia avião naquela época dos profetas, eles vinham como fossem animais, com caudas metálicas ou brilhantes, e que a gente interpreta hoje como avião, tá? Então, é uma questão de bom senso ou interpretação, por isso que se chama interpretação. Então, no Novo Testamento, especialmente Apocalipse, tem algumas coisas que são interpretações literais e outras que são interpretações figuradas, mas muita coisa é literal, é do jeito que está escrito, tá? Não é difícil? Não, não é difícil, né? Se a gente interpretar de maneira assim, com bom senso, claro que o Espírito Santo tem que estar dando vida a essa interpretação, claro, né? Mas algumas interpretações não precisam estar escrito literalmente, mas existe o bom senso e a interpretação do texto com outras passagens para a gente concluir. É isso. Algumas coisas não dá para ser muito preciso, não. Aí nós vamos comentar como tese, né? Um dos livros mais, eu acho que um pouquinho, que traz um pouco de, não contradição, mas de polêmica, talvez seja o Apocalipse. Então, nós vamos ter algumas teses, alguma interpretação, mas não muito tão precisa assim, né? Porque é uma coisa futurística, tá bom? Vamos lá. Um resumo, do capítulo 1 até o capítulo 3 fala da igreja, né? Do capítulo 2 em diante, até do capítulo 4, desculpe, até o capítulo 17, fala do período da tribulação, que provavelmente será de 7 anos. Tá? Daqui a pouco a gente comenta esses 7 anos. No capítulo 19 tem a ceia do Cordeiro, onde Jesus vai casar com a sua noiva. Tá? 4. No capítulo 20, já terminando a história da Terra, depois da tribulação, depois desse período de 7 anos da tribulação, é o fim do mundo? Não. Haverá 1000 anos de reinado aqui na Terra com Jesus. Jesus reinando aqui na Terra durante 1000 anos. Tá? É uma tese, sim, é uma tese mais forte que existe nas igrejas e denominações evangélicas. Tá? E por fim, diz que haverá novos céus e nova terra. Sim, aí fala sobre o juízo eterno, e que, de fato, um dia tudo vai terminar e teremos novos céus e nova terra. Aí sim podemos dizer que depois do milênio vem o juízo eterno e acaba-se toda a terra. Tá? Então tem tempo ainda. Esse é o resumo, é uma visão panorâmica de Apocalipse. Quem escreveu? João. Né? O Apocalipse, João mesmo diz no versículo 1 e 2, é uma revelação. Apocalipse significa uma revelação. Jesus está revelando o quê? A qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo, Deus envia um anjo,
as notificou a João, seu servo. Quer dizer, Deus deu, é como nós aqui, vocês estão assistindo aí via online, João também teve essa visão, só que online no céu, tá? Ele teve uma visão do que iria acontecer, como vocês conseguem assistir via online aí, pelo YouTube, né? Tá bom. É um tema interessante, né? Porque é um dos períodos mais graves, mais terríveis que haverá na face da Terra. Vocês vão ver o que vai acontecer nesses 7 anos. E aqui diz, né? Feliz aquele que... Bem-aventurado significa feliz. Diz assim: feliz aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia. Muitos têm pavor de ler. E aqui, João diz, feliz serão aqueles que leem e que ouvem, dão ouvidos à palavra dessa profecia. Por quê? Jesus tem boa notícia para os seus filhos. Ou finalmente vai ser ruim para aqueles que não creem em Deus, mas vai ser uma felicidade eterna para aqueles que creem em Jesus. Claro que aqui é o julgamento final de Deus. Tudo aquilo que se fez de pecado, etc., é o juízo eterno, é o basta de Deus, tá bom? Deus vai dar um basta nesse finalmente. Aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João está enviando às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Ou seja, João só está transmitindo aquilo que ele está enxergando, tá bom? Mas quem está transmitindo a visão é o Senhor. O que ele está vendo? Assim como vocês estão vendo na telinha aí, ele também, eu acho que Deus projetou nos ares, eu não sei como que foi, provavelmente nos ares, o dia do Senhor. Né? O dia do Senhor, eu já vi um pastor uma vez comentando, não, o dia do Senhor é o domingo. Né? Não, na verdade, ele leu esse texto, mas não é muito bem isso não. Tá? João teve a visão, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos, ele está preso lá. Por causa da palavra de Deus, sim, por causa de Jesus, ele foi preso. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Ele foi colocado como? No futuro. Ele teve uma visão futura do que iria acontecer no dia do Senhor. Fica aguardando, dia do Senhor. Eu ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. E virei-me para ver quem falava comigo, virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio de 7 castiçais um semelhante ao filho do homem, vestido aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Bem, o que a gente interpreta não está escrito Jesus, mas ele está tendo uma visão provavelmente de Jesus. Eu me virei-me e falava comigo, tá? Então, em resumo de toda essa figura, Jesus estava lá. Ele estava tendo uma visão, né? Bom, eu acho que é Jesus, tá? Vamos um pouquinho no Antigo Testamento para falar do dia do Senhor, rapidinho, tá? Dia do Senhor. O profeta Joel, ele disse o seguinte, acerca do dia do Senhor, sobre o futuro. Ele disse assim, tocai a trombeta em Sião, clamai em alta voz no meu santo monte. Deus falando, tremam todos os moradores da terra, então, é um período ruim, porque o dia do Senhor já vem. Dia de trevas e de escuridão. Aí você diz, poxa, então, quando diz já vem, então quer dizer que é ano que vem. Não, às vezes um dia para Deus é como fosse 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor disse isso, né? Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas. E dia, geralmente, não quer dizer um dia literal. Né? Assim como a criação do mundo diz que no primeiro dia criou Deus, segundo dia criou, não quer dizer que seja um dia de 24 horas. Né? Alguns que são rígidos querem que seja 24 horas. Não,
Na linguagem hebraica, um dia pode significar um período de bilhões de anos. Pode, claro, né? Até o bom senso diz isso, né? A Bíblia não contraria essa interpretação, tá? Então, às vezes, um dia, Deus mesmo falou, um dia para mim é como fosse 1000 anos como um dia, tá? Então, como um passe rapidinho, no estalar de dedos, para Deus é assim um dia, tá? Pode ir 1000 anos, tá? Então, o dia do Senhor vai ser um dia de trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois haverá pelos anos adiante, geração em geração. Ou seja, o profeta João está vendo o futuro, e é identificado que esse dia do Senhor pode ser o mesmo termo que a visão de João, tá? Dia do Senhor, dia de grande tribulação, tá? Então, vamos falar primeiro desse período da igreja, que tem duas teses. E eu vou apresentar as duas teses, e uma das teses é o que eu mais creio, tá? Primeiro, como Jesus enviou 7 cartas para 7 igrejas, tá? E essas igrejas não tinham o nome de Pérgamo, Tiatira, Sardes. Elas existiam de fato? Sim, tanto é que eu coloquei no mapa. Elas ficavam na Turquia, tá? Então, essas cartas, de fato, foram endereçadas para essas igrejas, né? E não diz claramente em João se foi uma carta espiritual ou o que foi, mas foi um recado. Só que João foi colocado no dia do Senhor. No dia do Senhor, que a gente interpreta, é o período da tribulação. É o período dos finais dos tempos. E quando ele está indo nos finais dos tempos, um pouquinho antes ele fala da igreja. Deu para entender? Então dá a entender que esses finais dos tempos, ele está falando dessas 7 igrejas, nesse período dos finais dos tempos. Dá a entender, tá? Importante notar que a igreja é citada somente aí, eu já comentei, né? Vamos lá, tese 1. Mas existe uma tese que diz assim, são períodos da igreja que eles interpretam que talvez a igreja de Éfeso representasse a igreja apostólica, Esmina representasse a igreja perseguida nos anos 100 a 300, a igreja de Pérgamo representasse a igreja que se uniu ao Estado, que foi de 300 a 600 depois de Cristo. Tiatira, eles identificam uma igreja da Idade Média, que era corrupta e idólatra. Era dos anos 600 a 1500. Durou mais ou menos 1000 anos. Eles creem que a igreja de Sardes representa a igreja da Reforma, quando houve uma restauração da igreja. O início da restauração da igreja primitiva. Tá bom? Filadélfia representa um período bom da história da igreja, que representa a igreja missionária. De fato, tem características boas, né? E, por fim, a igreja de Laodiceia representa a igreja apóstata, ou seja, a igreja atual, né? Que é morna. Né? Então, eles identificam as características últimas da igreja, seria uma igreja parecida com Laodiceia. Então, hoje, a igreja mais contemporânea seria de Laodiceia. É uma boa interpretação? É uma boa tese? Também foi utilizada e é utilizada por muitas igrejas, tá bom? Muitas não digo, mas várias. Outra tese é que eu creio, sabe, que... Ou juntando as duas, pode ser. É uma tese. Então, não estamos afirmando vigorosamente. Não, é o que dá a entender, de acordo com a visão de João. Ele está vendo os finais dos tempos. E nos finais dos tempos, ele está vendo o quê? A igreja. Tá? Então, devido à visão, eu acho que ele se concentra mais... essas 7 igrejas podem ser as características da igreja contemporânea, as 7 características de igrejas que existem na face da terra. E ele diz assim, igreja, uma das coisas que mais ela é enfatizada,
Ouve a voz de Deus. Ouve a voz de Deus para vocês entrarem no céu. Mais ou menos o resumo das mensagens eram essa. Ouve a voz do Espírito. Ouve que vocês vão entrar no céu. Lembra que João falou no começo? Aquele que ouve, lê e ouve ao Senhor, bem-aventurado. Feliz será aquele que ouve, né? E aqui, depois de 2 capítulos, ele está, eu acho que ele está repetindo, a igreja que será salva, a igreja que ouve e obedece à voz do Espírito Santo. A mensagem mais forte que se dá para 7 igrejas é unânime, ouve a voz do Espírito Santo. Ouve o que o Espírito Santo está dizendo para você, tá bom? Aí eu coloquei as características das igrejas. Se essa interpretação for correta, é bom a gente estar bem ligado nisso, tá? É bem ligado. Por quê? Pode ser que você esteja com certeza você está encaixado em uma dessas igrejas, em alguma dessas características. Por exemplo, Éfeso era uma igreja fiel, é uma igreja de cristãos fiéis. Só que, qual foi a brecha que eles tiveram? Tinha um defeito. Eles estavam deixando o primeiro amor, estavam se desanimando. Tá? É uma característica de cristãos que estão desanimando, já não estão com o fogo que tinham no passado. Será que existe isso hoje? Né? E qual que é a solução? O que o Espírito Santo está falando para essas pessoas insistentemente? Né? Arrepende-te, senão você não entra. Né? Mais ou menos assim, senão você não vai conquistar. Tá? O que está em jogo é a vida eterna, hein, gente? O que está em jogo em todas as igrejas é a vida eterna. Tá? Esmirna é uma igreja perseguida. E ele só diz assim, persevera. Ela não mostra a brecha. Né? No caso de Esmirna, eu sei que tem igrejas no nosso mundo que alguns estão sendo mortos esse ano por Cristo. Né? Tanto no Oriente como em outros países, pelo menos 100 mil cristãos possivelmente podem estar sendo mortos por amor a Jesus esse ano. Tá? Morre mais ou menos 100 mil cristãos. Então, eles são características de uma igreja chamada Esmirna. Né? Solução? Persevera. Né? Pérgamo é uma igreja que não negou a fé. Qual que era a brecha dela? Ela seguia algumas doutrinas diabólicas e falsas. E o Espírito Santo diz para esse tipo de cristão, ou tipo de igreja, se arrepende disso. Né? Não fica dando ouvidos a doutrinas falsas e diabólicas. Tá? E crente, tá? Tiatira, ele diz assim, vocês são fiéis e têm amor, só que vocês toleram essa líder, era uma mulher líder, tá? Dominadora e traiçoeira, é uma característica de traição. Tolera esse espírito de Jezabel na igreja. Né? Porque ele diz, não tolera isso. Tira esse tipo de espírito fora e se arrepende. Né? Sardis é uma igreja chamada morta. Né? Qual que é a brecha dela? É uma igreja morta, não tem vida. Não que todos vão para o inferno, não. Nem todos. Ele diz, um remanescente pequeno, mas fiel, existe. Ele diz, arrepende-te de ser uma igreja morta. Né? Filadélfia é uma igreja que Jesus não mostra defeito. Não que não tenha defeito, mas a qualidade dela supera o defeito, então o defeito se torna pequeno, nem é citado. Né? Qual é esse tipo de cristão? Ou qual é essa característica dessa igreja? É uma igreja que guarda a palavra independente do tempo. Passa ano, vai ano, ela não desanima, não olha para trás, não cai em doutrina falsa, não tolera traição, não se esfria na fé, ela guarda a palavra sempre. Né? Então, e diz que vai ser colocada como coluna.
E a Laodiceia, que é a última igreja citada, ela não mostra nenhuma qualidade nessa igreja. Tem cristãos que não têm qualidade nenhuma, é isso que ele está dizendo. Que são cristãos mornos, igreja morna e soberba, ele diz. E mesmo assim ele diz, você é amado. Tanto é que Deus insiste, deixa de ser morno, deixa de ser soberbo. Opa! E se arrepende. Então, esse vai ser o contexto, esse é o contexto da igreja antes do início da tribulação. E ele insiste, através de quem? Do Espírito Santo. É o período do Espírito Santo, tá bom? O Espírito Santo deve estar te... E ele não vai forçar ninguém, tá? Mas o Espírito Santo fala, tá? Começa, depois disso, pós-igreja, o período da... agora, os prováveis 7 anos de tribulação. Nesse período da tribulação não é citada a palavra igreja, como já citei. Nós vamos para o capítulo 4 daqui a pouco, tá? É o período chamado de tribulação ou grande tribulação, tá? Vamos lá. No capítulo 4, logo depois do capítulo 3, 1, 2, 3, está escrito assim, depois dessas coisas, logo depois dessas coisas, depois do período da igreja. É isso que está falando. João que diz, depois dessas coisas, olhei, estava no céu uma porta aberta no céu, e a primeira voz de como trombeta ouvida falar comigo disse, sobe aqui, ô João, sobe aqui, agora eu vou te mostrar o que vai acontecer a partir de agora. Logo foi arrebatado em espírito, eis que um trono estava no céu, e um assentado sobre o trono. Bom, a princípio ele viu a visão de Jesus sentado para começar o quê? O reinado dele, de Jesus, ele já está reinando. Mas ele está... é a fase dos finalmente. O que é a fase dos finalmente? É o período que está terminando da igreja. Né? Não que a igreja... Eu estou colocando 3 visões sobre a igreja agora. Na primeira visão é pré-tribulação, segunda visão mid-tribulação e terceira pós-tribulação, aquilo que eles ensinam nos seminários e nas igrejas. A maioria tem visões, todos têm visões meio divergentes. No Brasil, o que mais é ensinado é o pré-tribulacionismo, tá? Mas não quer dizer que seja essa visão que é a mais correta. Semana que vem, no seminário, nós vamos ter uma matéria chamada de escatologia. Eu pedi para o Fushida, ele vai dar aula vai falar sobre o comentário sobre, semana que vem, uma visão panorâmica sobre a escatologia. Ele vai defender a tese do arrebatamento antes de começar a tribulação. Alguns creem que essa tribulação vai acontecer com um evento muito forte. Qual que é o evento muito forte? Que vai acontecer um evento forte, vai. Mas a igreja que crê em pré-tribulacionismo, eles creem que a igreja vai ser arrebatada antes do início da tribulação. Esse vai ser o start inicial da tribulação de 7 anos. Né? Quem crê nisso? Muitas igrejas, tipo Batista, Assembleia, Quadrangular, no Brasil. Né? E o Fushida, na segunda dele, vai defender essa tese, tá? Tá bom. Na terceira aula, existe uma tese da mid-tribulação, ou seja, 3 anos e meio depois, porque esses 7 anos, de acordo com a visão de Daniel, é dividida em 2 partes, 3 anos e meio iniciais e 3 anos e meio finais. E alguns creem que Jesus, a igreja será arrebatada no meio desses 7 anos. É uma tese que vai ser defendida pelo pastor Marcel. Então, ele vai dar uma matéria chamada mid-tribulação. Ele vai defender essa tese, tá bom? Mas ninguém vai brigar, não. Né? Faz parte do curso. E no 3, na pós-tribulação, muitos creem que a igreja vai estar presente nesse período de 7 anos. Tá?
Então, essa tese vai ser defendida pelo pastor Paulinho, né? Ele defende essa tese que a igreja vai passar por todo esse período de tribulação. E depois, todos são unânimes. Aí vem a segunda volta, virá a segunda vinda de Cristo. Tá? Isso é unânime, ninguém duvida. Jesus voltará. E Jesus reinará 1000 anos aqui na terra. Só depois disso virá o juízo final e o fim. Tá bom? É interessante, então, vocês assistirem a matéria no seminário de escatologia. Isso aí. Bacana, né? E na quinta aula, depois disso, nós vamos reunir os três e vamos fazer um debate. Nós vamos fazer um debate entre essas 3 linhas, tá bom? Que vai ser interessante, né? Cada um colocando a sua linha e fazendo um paralelo nessa linha. Não que é uma coisa mais interessante, é didática, tá? Para que todos saibam que são homens de Deus que falam, né? Eles não vão ser extremamente enfáticos, claro, né? Porque ninguém sabe direito, tá bom? E nesse período, nesse período inicial da tribulação, João teve uma visão do trono, que vocês viram que ele viu Jesus. Ele viu também 24 anciãos. Esses 24 anciãos, é possível, tá? Que sejam as 12 tribos, os 12 líderes das 12 tribos de Israel, pode ser, que representam o Antigo Testamento. E o Novo Testamento, que representa os 12 apóstolos. Todos adorando ao Senhor e dizendo assim, entregando as suas coroas diante do Senhor, lançando as suas coroas, a sua glória, para Jesus Cristo, dizendo assim, tudo que foi feito no Antigo Testamento e tudo que foi feito no Novo Testamento foi para a glória de Jesus. Tá? Tudo que foi feito é para glorificar ao Senhor Jesus. Então, esses 24 anciãos, é possível que tenha esse significado. Tá? Ele viu 7 espíritos, que falamos do período da igreja. Ele viu 4 animais adorando a Deus. Alguns interpretam que sejam reinados, ou reis, ou períodos de reinado. Tá? Isso eu não sei direito, não. Tá? Mas o que mais interessa aí é que ele viu um livro com 7 selos. Agora que começa. Eu vou falar sobre os 24 anciãos que prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono. Então, você vê 24 anciãos lançando a sua coroa. A coroa representa o seu reinado, o seu ministério, pode significar isso. E dizendo, digno é, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas. Ou seja, todo mundo fazendo para a glória de Deus, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Tudo que se faz é para a glória de Jesus, né? Ele é o único digno de ser glorificado. E tudo que a gente faz é para a glória dele. Um dia, a glória será somente dele. Tá? E esses anciãos entregam toda a glória a quem é devido. Só comentando um pouco sobre 70 semanas de Daniel. Isso é citado em Daniel, né? É uma continha de matemática. Cada semana representa, eu falei para vocês que na linguagem hebraica, um dia pode representar 1000 anos, ou um dia pode representar um período, e também os estudiosos viram que uma semana pode representar o quê? 7 anos. Tá? Então, 70 semanas eles multiplicam por 7 e dá 490 anos. E eles fizeram uma continha aí que no fim de da reconstrução de Jerusalém até Jesus Cristo deu 69 semanas vezes 7. Eles fizeram a continha e deu exatamente do início da reconstrução de Jerusalém
até Jesus Cristo, o ano 33 mais ou menos, deu o quê? 69 semanas. Isso se refere à história de Israel. Tá? Aí parou. Então ficou pendente uma semana, ou seja, ficou pendente, por que 69 semanas e não 70? Está faltando uma semana, está faltando 7 anos. Exatamente 7 anos que estão crendo que se refere ao livro de Apocalipse. E vai fechar os 7 anos com Israel e não com a igreja. Tá? Não estou dizendo que a igreja não vai estar junto, mas a ênfase e a atenção principal vai se voltar sobre a nação israelita. As guerras, as perseguições, né? Isso é uma hipótese bem possível, tá? Deixa eu ver. Então, é a continha aí que eu mandei para vocês. Depois vocês fazem em casa a continha, pegando os textos e até Jesus Cristo deu 69 semanas. Tá? O período da igreja, eles não é um período que é chamado de período dos gentios, que é a nossa época, é o período da igreja, né? É o período da igreja. Alguns não creem nisso, tá? Mas a maioria crê nisso. Tá? E é uma linha mais, creio que mais coerente. É a minha opinião. Bom, ponto de partida para esses 7 anos de tribulação, que é chamado também de grande tribulação. E alguns dizem, será que a gente já está lá dentro? Né? Bom, algum evento muito espetacular aconteceu? Eu não creio, tá? Ainda não. Né? Ainda não. Para dar o ponto de partida para esses 7 anos de tribulação. Tá? Primeiro, nós vamos comentar agora os primeiros 3 anos e meio, né? Não tudo hoje, mas uma parte hoje e uma parte na próxima aula. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais dos 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas, salvas de ouro, cheias de incenso, tal. Cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, abrir os selos, porque fosse morto e conter o sangue. Ou seja, Jesus começa a abrir os selos, tá? Ele manda o primeiro selo, o segundo selo. Vamos ver o que acontece. E para o nosso nos fizesse reis, sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Ou seja, está terminando a história. Na verdade, está terminando. E o final da história é o seguinte, Jesus já está reinando, ele só está concretizando, consolidando seu reinado, dizendo assim, o basta de Deus está chegando. O basta de Deus já está chegando e ele vai começar a reinar e não haverá mais volta. Então, primeiro são o livro com 7 selos que vão ser abertos. E é o seguinte, o primeiro selo aberto é o seguinte, aparece um cavalo branco. O segundo selo aparece um cavalo vermelho. O terceiro selo aparece um cavalo preto. O quarto cavalo aparece um cavalo amarelo. Né? E tem um símbolo, sim, ele explica até. No primeiro eu coloquei possível aparição do anticristo, eu explico daqui a pouco. No cavalo vermelho haverá muita matança. Cavalo preto haverá muita fome, miséria, a comida vai ficar muito cara. Diz que no quarto cavalo amarelo haverá morte de 1/4 da terra, provavelmente 1/4 da população. 5, haverá um período de mortos por amor à palavra e testemunho. Esse período de 7 selos, eu não sei quanto tempo vai durar. Eu acho que vai durar menos que 3 anos e meio. Tá? Dá essa impressão. Eu estou seguindo mais ou menos, não rigidamente, a cronologia, mas existe uma sequência. A Bíblia não é ilógica. Tá? Então, no 5º selo, muitos que têm amor pela palavra vão ser mortos. Então vai ter. Então quer dizer que vão ter cristãos, vão ter pessoas que seguem a palavra, vai ter.
Tá? Vai ter. Será que aqueles que sobraram, que não foram arrebatados? Isso eu não sei dizer, tá? Com certeza não foram arrebatados, é óbvio, né? Mas será que alguns vão ser arrebatados antes? É uma linha de pensamento de muitos, tá? Depois há um tremor de terra e logo depois vem as 7 trombetas. Esse período de tribulação, né? Esse período de 7 anos, tem 3 períodos. O período dos selos, 7 selos, o período das 7 trombetas e o período das 7 taças. Bem, por enquanto, está no início da tribulação. E os primeiros acontecimentos vão ser esses aí, tá? Esses 7 que eu falei de uma maneira bem resumida. Vamos falar um pouquinho do cavalo branco. O apóstolo Paulo tinha citado, porque a igreja de Tessalônica, eles achavam que Jesus estava para voltar naquela época. Então Paulo disse para eles, calma aí, ainda não. Vão acontecer coisas antes de Jesus voltar. Ele diz assim, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por carta ou epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Eles estavam tomando algumas providências, tipo vendendo casas, tal, porque achavam que Jesus viria já, no desespero. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, ou seja, a apostasia e se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. Nós entendemos que é o anticristo. Tá? Ele diz assim, olha, a preparação para o anticristo, para a volta de Cristo, antes da volta de Cristo, o anticristo vai se manifestar. Deu para entender? Ligou, né? E tem em 2 Tessalonicenses 2, 6, 7, em sequência, diz assim, e agora vós sabeis o que o detém. Tem alguma coisa que está detendo o anticristo, para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. Para o anticristo manifestar, tem alguma coisa que está segurando o anticristo de se manifestar. Tem algo que segura o anticristo. Alguns interpretam que a igreja segura a manifestação do anticristo. Outros interpretam que é o Espírito Santo, né? Às vezes é difícil entender que é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está em todo lugar, né? Ele não sai ele sempre está presente em todo lugar, ele é onipresente. Então, é uma interpretação que nós não temos tanta precisão assim. Mas tem alguma coisa que está retendo a manifestação do anticristo, mas independente disso, tem algo que vai segurar. E a primeira manifestação da tribulação é o anticristo. Por isso que o cavalo branco a gente entende. Provavelmente é o anticristo. É a manifestação, o anticristo começa a aparecer. E Jesus comentou também um pouquinho sobre isso. Ele diz, esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, depois virá o fim. Ou seja, quando, pois, virdes que a abominação da desolação do que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Depois desse período, começa um período muito ruim, Jesus diz. Mas antes, quando ele diz, então virá fim, não quer dizer que acaba tudo. Não, o fim de um período e começa um outro período. Jesus cita que é um período muito ruim. Dá a entender que é o período da tribulação. Ele diz, vai aparecer a abominação da desolação, que é o anticristo, tá? É assim que a gente interpreta. Ou seja, quando o evangelho for pregado em todo mundo, aí sim virá o fim. Ou seja, vai acontecer alguma coisa, que a gente entende que é a tribulação, tá? Vamos lá. Vamos falar da questão do cavalo amarelo. E olheis que um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia, foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Alguns perguntam, eu já até ouvi falar, estamos no período dos selos, porque muita gente está morrendo. Vamos lá, vamos fazer a continha. Viu que tem que ser literal às vezes? E não tem que ser muito
É só fazer continha, né? Não precisa fazer uma conta muito sofisticada. A população em 2021 está mais ou menos 7 bilhões, né? 865 milhões de habitantes. 8 bilhões, quase. Um quarto da população é quase 2 bilhões. Né? Aí vocês dizem, Jesus vai voltar, porque a Covid está aí. A Covid, até maio de 2021, até o final desse mês, provavelmente, vai passar um pouquinho. 3,5 milhões. Deu para entender? Mais ou menos, não dá 2%, né? De um quarto da população. É assustador, é assustador. Então, quando vier a grande tribulação, é grande mesmo, sim, é bem forte. Não é uma Covid seria uma coisa muito pequena, por incrível que pareça. Vai ser pior do que isso? Sim, por isso que Jesus, vocês estão ligados que Jesus está falando? Igreja, aproveita e me ouve. Quem me ouvir vai ser feliz. Entendeu? Quem me ouvir vai ser feliz. Você consegue entender dentro do contexto da Bíblia. Quem lê e quem me ouvir vai ser feliz, bem-aventurado. Agora, quem não ouvir e quem não atender, gente, aí eu não sei não. Tá? Vai ser complicado? Sim, é complicado. Estamos em algum selo? Para mim, não estamos em selo nenhum. Estamos naquilo que Jesus falou. É o início é o princípio do fim, é isso. É uma coisa que antecipa o período dos 7 anos de tribulação. Tá? Jesus citou esse período, tá? Início do fim. Mas não começou a tribulação. De acordo com aquilo que a gente interpreta literalmente. É só ler e interpretar, sem muita revelação. Não precisa ter muita revelação, não, tá? É só ler literalmente. Tem coisa que é só ler literalmente, do jeito que está escrito, tá bom? E nesse período de selos, acontece o seguinte. Eu botei judeus aí, o pastor Marcel já me corrigiu aí. Né? Obrigado, Marcel. Ele tem razão. São 144 mil israelitas, tá? E nós não vamos entrar em muito detalhe, porque eu quero ter uma visão mais panorâmica, e detalhes que são meio complicados, nem vamos citar, tá, gente? Nem precisa. Mas uma visão panorâmica é importante vocês terem, tá? Esses 144 mil, algumas religiões acham que são eles, tá? Mas aqui está escrito israelitas, e com características bem distintas. Né? Não está falando 144 mil brasileiros, nem japoneses. É israelitas, literalmente. Então a gente crê que serão 144 mil israelitas. Algumas religiões se baseiam nisso, que eles serão protegidos, o resto será destruído. Não existe fundamento nenhum na Bíblia isso. Não existe isso. Tá? É bom esse pessoal cair fora desse ensino, que é uma heresia. Tá? Né? Então não tem nada a ver. Tem nada a ver. Tá? Eles, não vou nem falar mais do que isso, tá? Tá bom. E vocês viram lá no quinto selo? Eles viram uma visão de multidão adorando ao Senhor, proveniente de onde? Perdão. No capítulo 7, 9 e 17. São os prováveis mártires. Vocês viram que vai ter um período de morte daqueles que amam a palavra? Aí eu nem vou questionar, nem vou definir nada hoje, porque vai ter a posição do Fuchida, vai ter a posição do pastor Marcel e vai ter a posição do pastor Paulo. E na última aula de seminário, a gente aparta a briga, tá? Então vamos ver as posições que eles defendem, que é bacana ver. Né, porque são homens de Deus e isso está acontecendo no mundo inteiro. Eles estão em dúvida. Né? E é para ter dúvida, né, porque é uma estratégia de Jesus. Ele não vai mostrar tudo. Assim como na primeira vinda de Jesus, ninguém
Tava escrito, mas ninguém tinha essa revelação. Depois que aconteceu, que o pessoal enxergou. Estava escrito. Estava escrito, mas ninguém entendeu. Né? Então, o Espírito Santo vai revelar no tempo apropriado. Tá? Depois que acontecer, provavelmente o Espírito Santo vai revelar. É isso. Tá? Mas, por enquanto, a gente está estudando. Né? E a gente vibra com algumas coisas. Sim, que o Espírito Santo, de fato, está falando, está alertando as igrejas. Alguns não estão nem aí, mas já foi avisado. Nunca foi tão avisado como esse ano de pandemia. Parece que Deus quis que todo mundo ouvisse todo dia a insistência de Deus em dar ouvidos. Alguns desistiram, tal, mas cada um que tenha temor de Deus aí, tá, gente? É Deus que está, Jesus que está insistindo, hein? É como se fosse um ultimato de Jesus nesse período todo de pandemia. Tá. Depois dos 3 anos... Desculpa. Nesses 3 anos e meio primeiros, a gente viu os 7 selos. Depois dos 7 selos, no 7º selo, vêm os anjos trazendo 7 trombetas. Logo a seguir. Tá? Então, logo depois dos selos, vem um outro período chamado de 7 trombetas. Provavelmente faz parte dos 3 anos e meio iniciais. É possível, tá? Pode ser. Você tem certeza disso? Não, claro que não. Né? Mas dá essa impressão, tá? Mas isso daí eu vou ver na aula que vem, tá bom, gente? Por hoje, espero que vocês tenham bons sonhos. Um bom sono, e para quem é obediente, fique vibrando que Jesus está voltando. É para vibrar e se alegrar no Senhor. Eu acho que o Espírito Santo está falando para vocês se envolverem mais em célula, para vocês crescerem, avançarem. Aqueles que estão desanimados, melhor você se arrepender desse desânimo, porque você está em pecado. Tá? Quem está em doutrina falsa, joga fora a doutrina falsa. Não é isso. Português, claro, está frio, esquenta. Se você crê, por isso que João falou, aquele que crê vai fazer e vai ser feliz, eternamente feliz. Né? Tem todo sentido, né? Tem todo sentido. Né? Do capítulo 1 a 3 uma das passagens mais importantes para nós hoje. São passagens do capítulo 1, 2, 3, são contemporâneos. É melhor você se mergulhar até decorar e saber em que pé você está. Agora, se você, de fato, domina a Bíblia, ama a palavra de Deus, está firme na fé, amém, continue. Se você estiver sendo perseguido, no Brasil não existe isso, você não faz parte dessa igreja, né? Mas você vê a importância de amar a palavra de Deus? Acho que é só, hein? Na próxima aula a gente continua, porque senão fica muito maçante, tá bom? Deus abençoe, tchau.